A única ferramenta que nós naturais temos para ter ganhos de força e hipertrofia é o treinamento. E para o seu treinamento ser bem executado e efetivo ao alcançar seus objetivos, você precisa de treinar com porcentagens. As porcentagens é justamente o que vai te dizer quantas repetições você tem que fazer com determinada carga relativa à sua repetição máxima. Utilizando isso como guia, você vai saber o mínimo que você tem que fazer e como progredir com o passar do tempo. Por isso que o treinamento com porcentagens é essencial. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagon Chain, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, muitas vezes a gente faz o treinamento e principalmente às vezes pensando no segundo, no terceiro exercício, a gente fica perdido em qual carga a gente deveria fazer. Pensando em 3 séries de 5 repetições, 5 séries de 5 repetições, o quanto a gente deve utilizar. Eu pessoalmente já passei muito por essa situação e o que eu acabava fazendo era olhando para o peso que eu tinha na barra e, querendo ou não, eu meio que ia o peso que eu achava mais, entre aspas, bonito. Como assim? Se eu fiz um exercício com 3 anilhas e fosse fazer um volume depois, a minha tendência sempre foi tirar uma anilha de cada lado ou tirar 10 quilos de cada lado e acabava tomando a decisão a partir disso. Só que, bom, você já deve ter imaginado que isso é altamente inacurado. A gente não pode treinar dessa forma. Por mais que seja a primeira coisa que vem na nossa cabeça durante o treino, não é a forma otimizada para você treinar. Você precisa de utilizar uma porcentagem, tá? Porque treinamento nada mais é do que matemática, biomecânica e física, correto? Então, a gente tem que sempre prestar atenção se a gente está fazendo o mínimo de trabalho necessário para, no mínimo, manter a nossa força. Se você quiser aumentar ainda, faça o mínimo no primeiro treino, na primeira semana. Na segunda você aumenta um pouquinho, na terceira você aumenta um pouquinho e você já sabe como é que funciona a partir daí. O progresso, ele é essencial. Só que as porcentagens é justamente o que vai definir pra gente se a gente está fazendo progresso ou não. Porque quando você fez 3 de 5 com 80% e isso se transformou em 100 quilos e daqui a 6 meses, daqui a alguns anos, você fez 3 de 5 de 80% e isso se transformou em 110 quilos, você pode ter certeza absoluta que você teve ganhos de força de hipertrofia se você for natural. Eu tô falando isso, pessoal, eu espero que vocês prestem atenção porque eu acho que a parte mais importante do vídeo é que não tome essas decisões no momento. Tenha isso planejado anteriormente, tá? Porque se você der mole, você vai cair na mesma armadilha que eu tive, que foi de olhar para a barra e ver o que fica legal, sabe? E muitas vezes a porcentagem correta não vai ser 110 quilos, vai ser, por exemplo, 114, né? E esses 4 quilinhos, hoje é só 4, mas aí semana que vem já adiciona mais 2 quilos, passa para 6, na outra semana passa para 8, e aí, passado, por exemplo, 4 semanas, vamos supor que você foi aumentando de 2 em 2 e chegou 10 quilos a mais, se você comparar com a sua decisão que poderia ser tomada de supetão, esses 10 quilos de progresso poderiam ser apenas 4, 6 quilos de progresso. Consegue entender como que isso não afeta muito na hora, afeta mais na progressão? E você sabe que a progressão é justamente o motivo da gente fazer o treino. A gente organiza tudo para a gente continuar progredindo de formas um pouquinho mais complexas. E é por isso que a porcentagem é essencial. Gabriel, onde eu descubro a porcentagem? Eu vou deixar aí na tela a tabela de Prilip, que é uma tabela que, embora as pessoas aqui no Brasil não conheçam e acham que isso aí é totalmente aleatório, ela veio a partir da experiência do A.S. Prilip, que foi treinador do time de levantadores de peso da Rússia, tá? Durante os períodos que eles levaram a maior quantidade de medalhas de ouro. Ou seja, um cara que trabalhou quase 2 décadas, se não me engano, com levantadores de peso de elite de um dos países que mais produz medalhas de ouro do mundo. Então recomendo que você pelo menos considere o trabalho dele. Se você não conhece, talvez seja a oportunidade para você correr atrás. Não quero entrar nessa historinha aqui agora, mas já teve ocorrências de pessoas que deveriam conhecer sobre treinamento aqui no Brasil, olharem para essa tabela e falarem: quem que é esse cara? Você não deve seguir conselho de qualquer um. Entretanto, olhando para a história do esporte, o autor dessa tabela, ele é uma pessoa muito mais relevante do que a pessoa que levanta esse tipo de questionamento, que não produz nenhum atleta em um país que não produz nenhum atleta de ouro. Enfim, vou deixar essa mensagem aí, você tira o print screen dessa tabela e aplique-a no seu treinamento. Lembrando que ela vem do levantamento de peso olímpico, que é um esporte que não tem fase excêntrica. Então a gente sempre está buscando o ótimo ou a parte que tem menos repetição, já que uma repetição de agachamento dura mais tempo, né? Ela tem excêntrica e depois concêntrica, do que um snatch, do que um clean. Apenas considere isso e aplique no seu treinamento. Falando sobre minha experiência pessoal utilizando o treinamento com porcentagens, eles vão estar sempre sendo utilizados no dia de esforço dinâmico, tá? Mesmo trabalhando volume, eu considero essa tabela para eu fazer o volume com a carga ótima. E nos meus exercícios suplementares, que são aqueles
que vem depois do principal, onde o meu objetivo é treinar um movimento com ênfase nos meus pontos fracos. Por exemplo, um supino pegada curta. Eu vou estar utilizando essa tabela para eu poder pegar um pouquinho mais de carga, ainda assim calculado de forma precisa, para ser o trabalho da minha repetição máxima. Geralmente a gente faz isso na primeira semana, né? E aí nas semanas que vão se passando, a gente vai aumentando um pouquinho a carga, até, por exemplo, chegar no limite de porcentagem que você viu lá na tabela. Enfim, essa é a mensagem do vídeo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é um assunto que não é conversado no YouTube. Eu pesquisei esse assunto no YouTube brasileiro e não achei nada. Então é essencial que eu faça esse tipo de vídeo, embora eu saiba que vão ter menos pessoas assistindo. Eu sei que você que chegou nessa parte do vídeo está levando o seu treino com seriedade e as chances de você conseguir ganhos a médio e longo prazo, ela é infinitamente maior do que aquele cara que tudo que assiste é o que eu comi durante um dia inteiro. Planeje o seu treinamento, planeje anteriormente para você não cair na falácia e no erro que eu mesmo caí, tá? Tenha suas porcentagens em dia e com o passar do tempo, trabalhe para você aumentar a sua repetição máxima, se for o caso, e também o seu trabalho de volume, porque dessa forma você garante seus ganhos de força e hipertrofia. Muito obrigado.